A gestão das finanças pessoais é fundamental para garantir a estabilidade financeira individual. No mais recente episódio do podcast Money Bar, explico-lhe para que serve um orçamento financeiro pessoal bem elaborado e como o deve organizar. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Here we go. The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E hoje vamos falar de orçamento financeiro pessoal. E o momento não podia ser mais apropriado. Por falar em momento, já se inscreveu na Masterclass online e gratuita Momento de Investir? Ainda não? Então aproveite e garanta já o seu lugar. Esta é uma oportunidade única para finalmente dar os primeiros passos para aprender a investir o seu dinheiro. Vai entender que estamos a entrar numa nova era, que vem aí um novo momento e que investir é a única forma de não continuar a perder dinheiro. Mas como é que se faz se não consegue ter dinheiro para investir? Ora bem, primeiro, inscreva-se na Masterclass online e gratuita e em seguida ouça este episódio, porque um acaba por preceder ao outro. Na descrição deste episódio vai encontrar o link para se inscrever na Masterclass Momento de Investir. Acredite, não vai querer perder esta oportunidade e pode também partilhar o link com os seus amigos, familiares que também querem começar a rentabilizar as suas poupanças e começar a investir. Vamos agora entender qual é o primeiro passo e por onde tudo começa. E tudo começa pela organização financeira. E qual a melhor forma, então, de nos organizarmos financeiramente? Utilizando uma ferramenta muito importante que as empresas utilizam, o Estado utiliza e que todos nós devíamos utilizar. É como que o primeiro passo. E falo do orçamento financeiro pessoal. É uma ferramenta muito útil e pode ser um divisor de águas para uma vida financeira mais saudável. No entanto, é comum que surjam dúvidas sobre este tema e também sobre a sua relevância. Então vamos primeiro entender o que é um orçamento financeiro pessoal. Um orçamento financeiro pessoal é o valor aproximado de tudo o que gasta durante um período e a receita nesse mesmo período. Geralmente as pessoas utilizam o mês como referência e aqui o principal objetivo é verificar se as suas despesas, neste caso mensais, são compatíveis com as suas receitas. E, idealmente, queremos aqui um saldo positivo, em que as receitas sejam superior às despesas. E convém dizer que estas receitas e despesas que aqui falamos são pessoais. No entanto, caso opte por reunir todas as receitas de todos os membros do agregado familiar, assim como todos os custos, passa a ser uma ferramenta de orçamento financeiro familiar. Ou seja, quem tem as contas separadas faz o orçamento individual, quem tem conjuntas faz o orçamento conjunto e familiar. E qual é que é a importância do orçamento financeiro? Para entender a relevância desta ferramenta, basta pensar assim: é através desta mesma ferramenta que vai ser possível fazer o seu planeamento financeiro. E vou dar um exemplo. Imagine que quer fazer uma viagem e colocou nos seus objetivos, nas suas metas deste ano, essa viagem. Vai precisar de juntar dinheiro para poder realizá-la e para isso precisa de um plano financeiro. Para realizar esse plano financeiro para essa viagem, tem de saber quanto gasta, o valor que ganha, quanto é que vai precisar poupar
para exatamente cobrir os custos dessa viagem. Portanto, o orçamento financeiro permite ter um maior controle sobre as suas finanças, do mesmo modo em que vai ajudá-las a equilibrar para que possa realizar os seus objetivos, os seus sonhos. E será que existem riscos de não ter um orçamento? Existe sempre risco em tudo, não é? E no orçamento financeiro, o risco de não ter um orçamento financeiro, no fundo, e para quem está numa fase inicial, eu costumo dizer que é quase como viver num barco à deriva. Isto porque não tem uma orientação sobre aquilo em que pode gastar, de quanto é que poupa, de se pode aumentar a sua capacidade de poupança ou não. Logo, esta falta de controlo pode levar mesmo a problemas financeiros, como a falta de dinheiro antes da data do pagamento, por exemplo, do salário, portanto, terminar o dinheiro para o pagamento das despesas. Além disso, sem esse controle, ficará mais difícil até definir e criar o seu fundo de emergência, ficará mais difícil investir, realizar sonhos. Portanto, ter um orçamento financeiro é essencial. Então, para que é que serve? Até aqui já se percebeu que é importante, uma vez que permite então ter um maior controle, encontrar um equilíbrio nas suas finanças. Mas se ainda tem dúvidas se vale a pena, será que vale a pena, Bárbara, eu estar a olhar para as despesas todos os meses? Ou seja, vamos aqui dar exemplos aplicando aqui à sua rotina. O que é que permite um orçamento financeiro pessoal? Permite entender a sua própria situação financeira, certo? Onde é que está? Tirar uma fotografia numa fase inicial, compreender o seu padrão de consumo, identificar o que mais impacta também nos seus rendimentos, poder definir o que são gastos prioritários, saber, e isso é o primeiro grande objetivo, até saber se a receita é superior às despesas, aos gastos, ter a oportunidade de reajustar as despesas para equilibrar as contas quando necessário, só o conseguimos com detalhe fazendo um orçamento, tomar decisões que não vão prejudicar a sua vida financeira, entender a melhor maneira, a melhor forma de utilizar o seu dinheiro e fazer um planeamento financeiro para conquistar as suas metas e os seus objetivos. Além disso, é uma ferramenta essencial também para definir no seu longo prazo se pretende atingir a sua liberdade financeira, a sua independência financeira. Ou seja, quando nós olhamos para todos os motivos, parece-nos quase óbvio, mas a verdade é que são poucas as pessoas que fazem um orçamento financeiro pessoal. E quem nunca fez um orçamento financeiro pessoal pode até pensar que a sua elaboração é muito complicada. Mas é mais simples do que imagina. Quer dizer, no fundo, a complexidade depende sempre do grau de detalhe. Mas se não faz ainda, eu vou-lhe deixar aqui os passos mais importantes. Aquilo que são quase as diretrizes que todos os orçamentos devem ter, no mínimo. Primeiro, vamos começar por fazer o quê? Registar os nossos ganhos, as nossas receitas. Sabe exatamente quanto ganha por mês? A pergunta pode parecer óbvia, mas existem pessoas que não sabem de facto quanto ganham. E eu já há 20 anos que trabalho nesta área e, curiosamente, há muitas pessoas que não sabem quanto é que ganham, têm uma ideia aproximada. Claro que quem tem um salário fixo é mais fácil, mas quem tem uma componente variável ou mesmo rendimentos extra, porque estamos a apurar aqui toda a nossa receita, pode não ter aqui o valor preciso e é mais difícil também ter esse valor exato. Por isso é fundamental que registre todas as suas fontes de receita para ter uma visão detalhada sobre os seus rendimentos. Depois de olharmos para as receitas, vamos olhar para as despesas. Após entender todos os ganhos, é preciso detalhar os gastos. E essa é uma etapa fundamental para avaliar um orçamento. É muito comum que as pessoas coloquem no papel, e digo aqui no papel, e pode ser no papel, pode ser numa aplicação, pode ser no Excel, seja onde for. Eu, quando comecei a minha jornada, comecei em papel. Já mencionei algumas vezes que aqueles livros de receita
que até comecei, que eram da minha avó, para receitas de bolos, uns de quadriculados, e eu comecei a fazer o orçamento. E, como eu estava a dizer, é muito comum as pessoas colocarem então no papel só os custos fixos e as contas grandes, as contas da casa e pouco mais. E este é um erro que pode mesmo prejudicar a sua vida financeira. É importante saber ao detalhe para onde está a ir o seu dinheiro, porque pode haver, inclusivamente, aquilo que eu chamo de poupança escondida, e que não faz ideia o que é isso da poupança escondida. É muitas vezes nós dizemos eu não consigo poupar mais e há uma ineficiência financeira no nosso orçamento e que só quando elaboramos este orçamento é que vamos apanhar estes gastos. Portanto, para que um orçamento seja eficiente, vale a pena, inclusivamente, dividir os gastos em diferentes categorias e não estou a falar só às categorias da casa, do carro, as categorias da alimentação. Eu estou a falar acima disso, ou seja, temos as despesas fixas, variáveis e esporádicas. E nas despesas fixas depois podemos detalhar, e aqui vamos incluir o quê? A casa, a renda da casa, a prestação da casa, a prestação do carro, ginásio, coisas que são fixas, que temos o valor fixo e que sabemos o valor à partida. Variáveis podem ser as contas da luz, a conta da água, a própria alimentação, em que tem uma banda e que oscila, não é sempre o mesmo valor ao cêntimo. E depois, nas esporádicas, temos o caso das roupas, sapatos, viagens, presentes, portanto, que não são despesas recorrentes. Além disso, no nosso orçamento, não podemos deixar de incluir os gastos invisíveis. E o que é que são os gastos invisíveis? São aquelas despesas do dia-a-dia que muitas vezes não são consideradas, mas que, somando tudo, podem representar uma boa fatia do orçamento. Estamos a falar, estão a ver, os Uber Eats desta vida, os Delivery, não é? Assinaturas de plataformas, tanto de vídeo, às vezes de música, os lanchinhos na rua. Portanto, estes detalhes que muitas vezes... não vou apontar isto, eu basicamente vou para as grandes rubricas, as grandes categorias. E embora pareça aqui uma tarefa que vou gastar aqui tanto tempo, é essencial para ter sucesso no seu planeamento financeiro. Além disso, consegue perceber como é que o seu dinheiro é gasto e será mais fácil, então, identificar pontos de poupança para otimizar o seu orçamento. Depois de termos definido estas grandes categorias, não é? Despesas fixas, variáveis, esporádicas, vamos definir um valor para cada categoria. Não só, ou seja, definimos fixas, variáveis, esporádicas, depois definimos a casa. Eu já tive uma altura quando os meus filhos eram mais pequenos, eu tinha muito detalhado até as despesas dele. Agora não. Porque eu queria perceber aqui alguns custos. Por isso é que eu digo, a complexidade vai ser sempre dependente do grau de detalhe que nós queremos ir em cada categoria. Mas, após colocar tudo aqui na ponta da caneta, ou na aplicação, ou no Excel, é o momento de analisar o orçamento financeiro pessoal e avaliar se está equilibrado ou não. Ou seja, se permite, as suas receitas permite que paguem todos os seus gastos de forma a poder atingir os seus objetivos financeiros. Portanto, em cada categoria nós vamos pôr um limite. E isto é que é um orçamento. E caso fique sempre dentro desses limites, consegue ter muito mais tranquilidade. No entanto, se rebentar ali o budget de cada categoria, está na hora de reavaliarmos o nosso orçamento. E isso significa poder ter de cortar despesas, aumentar ganhos, procurando inclusivamente outras fontes de rendimento. Aliás, este é um ponto essencial com o qual trabalhamos com os nossos alunos do curso do Zero à Liberdade Financeira, porque estamos a falar aqui de uma balança entre receitas e despesas. A otimização que conseguimos fazer do ponto de vista das despesas, como é óbvio, mas se tem metas mais ambiciosas, inclusivamente, a única forma que temos é mexer do lado da receita. Portanto, neste sentido, a forma de controlar o orçamento é definir um valor por mês de quanto é que vai gastar em cada categoria. Ponto fundamental, não se esqueça de ter uma categoria de poupança e investimento. Isso mesmo, todos os nossos alunos sabem que a poupança
deve ser vista como uma categoria do próprio orçamento financeiro pessoal. Depois é importante monitorizar de forma regular, ou seja, depois de fazer um mês, fazer 2 meses, fazer 3 meses e acompanhar não só ao longo de um mês, como depois ir para a frente, acompanhar as despesas ao longo do mês, se ainda vai começar, para garantir que está a seguir o orçamento. E é como digo, volto a dizer, podem utilizar várias ferramentas para fazer o orçamento. O importante é registar os gastos e compará-los com o orçamento definido. É importante também que se comprometa com o processo do orçamento. Porque só comprometendo, ok, como é que eu vou fazer isto? Eu vou organizar e uma vez por semana, todos os dias, eu sempre fiz esta atualização diariamente, porque não queria deixar acumular. Porque se há despesas, e volto a dizer, eu comecei com o caderno, depois já utilizei aplicações, depois passei para o Excel, e a verdade é que mesmo com as aplicações, em que até pode estar ligado ao banco e vá buscar a despesa, a verdade é que depois o pocket money, não é? O dinheiro que nós levantamos, a forma como o gastamos tem sempre de ser registada à mão. E é importante também entender outra coisa. A vida financeira é dinâmica e pode mudar com o tempo. E vão ser necessários ajustes periódicos. Portanto, reveja e ajuste o orçamento. Defina as mudanças que são necessárias ou na parte das receitas, ou nas despesas, ou nas metas financeiras. Resumindo então, o orçamento financeiro pessoal é uma ferramenta extremamente importante para equilibrar as suas finanças, uma vez que este controle financeiro acaba por ser a base para definir melhor os seus caminhos, objetivos, sonhos e, acima de tudo, retira muita ansiedade no que diz respeito à vida financeira. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do Podcast Money Bar. Já sabe, se ainda não se inscreveu na Masterclass Momento de Investir, basta clicar no link que está na descrição do episódio. Podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram. Todos estes acessos aos nossos grupos e às nossas comunidades podem encontrar os links na descrição deste episódio. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma que estiveram a ouvir. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, e eu acredito que sim, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here we go! Honey.